Olá, queridos irmãos. Nós estamos começando mais um episódio aqui, na verdade, o segundo episódio do podcast de primeira. E hoje estou aqui com uns caras feras demais, os pastores amigos. E o nosso episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a história da primeira igreja, da PIPPG. Então não poderia ser diferente. Na verdade, poderia convidar muitas pessoas para estar aqui, mas hoje tenho comigo aqui convidados que tem uma história na primeira igreja e vão compartilhar com a gente daquilo que viveram lá e dessa história. Então nós vamos conversar e eu vou pedir então para cada um aqui se apresentar. Você já me conhece ou se você está assistindo pela primeira vez, meu nome é pastor Paul. Aliás, meu nome é Paul, sou pastor da primeira igreja e tenho aqui meus convidados. Começar aqui pelo meu lado direito. Olá, meu nome é Valdo, sou pastor da segunda igreja, chamada de Igreja Presbiteriana Hebron, e é muito bom estar com os irmãos aqui. Que bom, Valdo. Obrigado. Seja bem-vindo, pastor Valdo. Eu sou o pastor Neto, pastor da Igreja Presbiteriana Aliança e filha da primeira igreja. E é um prazer grande estar aqui com vocês, repartindo esse momento. Muito bom, reverendo Neto. Seja muito bem-vindo. E nosso mestre. Bom, eu sou o pastor Marcos. Hoje estou pastoreando a Igreja Presbiteriana Trindade em Florianópolis. Conhecem, né? Uma bela cidade. É um prazer estar aqui, né? E relembrar, reviver nessa história tão linda que a gente teve a oportunidade de viver também, pastoreando a primeira igreja por 20 anos. Muito bem. Bom, meus irmãos, eu quero, então agradecer o convite de vocês, aliás, a participação de vocês terem aceitado esse convite. Fico muito feliz em tê-los aqui comigo nesse momento, porque vocês têm uma parte, ou são a história, vocês estão na história da igreja e são a história da igreja. Então hoje, a ideia aqui da nossa conversa, a gente conversar um pouquinho sobre a história da PIPPG. E esse ano agora de 2024, a primeira igreja completou em tempo de organização, desde que foi organizada, 109 anos. Ano que vem, vamos para 110 anos de história. E vamos começar então falando dos primórdios aqui, né? Então, o que nós sabemos, né, pastor Marcos? Eu vou falando aqui, se os irmãos quiserem acrescentar, me interromper, né? O pastor Marcos aí é o historiador da PIPPG, sabe bem mais que eu. Mas essa história começa, na verdade, então, há 154 anos, por volta ali de 1870, quando José Manuel da Conceição, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, né, primeiro brasileiro ordenado como pastor presbiteriano, passou por aqui. Na verdade, passou pela região e, segundo o que nós sabemos, esteve em Castro, não é isso, pastor? Exato. Visitando a sua irmã, né? Sua irmã que dava aula, né, em Castro. Então, é algo bastante marcante, né? José Manuel da Conceição é um personagem muito importante, né, da história da Igreja Presbiteriana como um todo, né? E se entrelaça com também os primórdios, né? Talvez a gente poderia chamar assim de uma pré-história, né, da igreja aqui na região, e a gente sabe então que começou ali nesse período, 1870. Na década de 1880, aí, vários missionários americanos, né, passaram por aqui pregando o evangelho. A gente precisa avançar aí um pouquinho até lá 1909, que é onde efetivamente começa o trabalho, né, ali na rua 7 de Setembro. Depois vai para outros lugares à medida, né, que o trabalho vai crescendo aqui na cidade. E então a gente poderia... Isso aí, né? A pré-história, essa seria a pré-história ali do presbiterianismo. E nós estávamos até conversando aqui antes de começar o podcast, que possivelmente o primeiro movimento, digamos assim, presbiteriano em Ponta Grossa, certamente é a passagem de José Manuel da Conceição, mas a gente conversava aqui que possivelmente pode até ser o primeiro movimento protestante aqui, né? Não podemos afirmar categoricamente, mas possivelmente. E aí nós temos então esse segundo movimento, que você mencionou aí, pastor, que é 11 anos, quer dizer, em 1885,
15 anos depois da passagem aqui de José Manuel da Conceição, tem um movimento evangelístico aqui, né? Então passam por aqui 2 pastores, que são nomes bem importantes, na verdade, para o presbiterianismo, tanto aqui na nossa cidade, como no Paraná, tiveram um papel muito importante na plantação de várias igrejas, que é o Robert Lennington e o George Lenz, né? É isso aí, né? E eles passam aqui, em 85, para um movimento evangelístico, é isso? Exatamente. Esses pastores, eles eram itinerantes. Então, eles tinham essa visão da expansão, né, do evangelho, da fé presbiteriana. E eles fazem essa rota. Né? Eu estou aqui com um livro, queria fazer menção a ele, tá? Com a sua permissão, reverendo Paul, do reverendo Oswaldo Hack, que é um personagem muito importante para o presbiterianismo de Santa Catarina. Eu conheço pessoalmente, o livro está autografado por ele aqui. E ele escreveu um livro, A História do Presbiterianismo Paranaense. Né? E aí tem muitas histórias boas aqui. E ele fala que nesse trajeto, então, alguns desses pastores indo para alcançar Imbituba, Prudentópolis, Guarapuava, indo para o oeste do Paraná, eles passaram aqui e pregaram o evangelho, né? Gerando as primeiras conversões, as primeiras comunidades, né? E depois esse trabalho foi sendo consolidado e expandido. Legal. E fruto desse primeiro movimento evangelístico, nós temos, um ano depois, tem o reverendo Chamberlain recebe os primeiros, tem a primeira recepção de membros aqui, né? Ainda então não era uma igreja, mas nós temos os primeiros batismos e profissão de fé em 1886. E para você que está nos assistindo aí, o reverendo Chamberlain, ele também é muito importante, né, na história da igreja presbiteriana, e ele que fundou, né, com a esposa, a escola americana, que depois se tornaria no Mackenzie. 86 tem isso, essa recepção de membros. Então, 1909 começa de fato o trabalho, essa terceira onda aí que realmente vai culminar na organização da igreja. E em 1909 tem algo importante que acontece, que é o reverendo Landes vem morar em Ponta Grossa, é isso, né? Ele vem morar aqui e aí o trabalho começa a ganhar forma. Um ano depois, em 1910, tem a segunda recepção de membros aqui na nossa em Ponta Grossa, na cidade. E o que consta a história é que o Robert Lennington recebe 4 membros ali por profissão de fé, né, em 1910. E estudando a história, eu descobri algo que eu não sabia, pastor Marcos e colegas aqui, reverendos, que a escola dominical da PBPG é mais antiga do que a organização da igreja. Eu realmente não sabia desse detalhe, estava estudando, né, exatamente para o nosso podcast, e eu descobri lá que então em 1913 foi organizada a escola bíblica dominical da PPPG, da primeira igreja. E então você aí que frequenta a escola dominical, você que gosta, olha só, a escola dominical já tem 111 anos, né? Foi organizada em 1913, então muito interessante. Mas em 1913, outra coisa importante acontece, né? A gente já está perto da organização da igreja, que é o reverendo Kolbe vem morar em Ponta Grossa. É João Benjamin Kolbe. Isso, João Benjamin Kolbe. E aí ele veio morar para cá, já para cuidar do trabalho, vendo que a igreja estava se desenvolvendo, estava perto da organização. Mas aí, pastor Marcos, já vi você falando tanto disso, como quando que foi a organização da igreja? Bom, acho que uma coisa importante a gente falar aqui, né, é que eu tive a oportunidade de ser o pastor efetivo da igreja no ano do centenário. O Paul já estava com a gente, né? Ele participou de todo esse processo. Então, naquele momento ali, a gente rebuscou bastante a história da igreja, né? Fizemos até um musical, né, Paul, contando a história década por década. Foi uma coisa muito legal, muito interessante, né? Então, chegamos a 1915, 18 de julho
de 1915, que é a data da organização da igreja. Então, certamente foi um momento muito especial. O trabalho, né, já estava, de certa forma, consolidado, com vários membros, né? Então, nós louvamos a Deus e assim, me emociono quando lembro dessa história, né? Ter participado dela depois, né? E rebuscar esse tempo que foi muito importante ali, na Igreja Centenária, que Deus nos deu a oportunidade de celebrar ali o centenário. E foi uma oportunidade única de celebrar o centenário e realmente aquele musical deu muito trabalho, né, pastor? Deu muito trabalho. Mas foi o uma dia benção. do musical foi um dos mais tensos da minha vida. Mas sobrevivemos e deu tudo certo. Foi uma benção. Então, né, esse é o dia especial, é o dia que nós celebramos hoje. Inclusive, o dia 18 de julho é, segundo um decreto municipal, o dia do presbiterianismo aqui em Ponta Grossa. Isso é recente, eu não sabia. Recente. Foi conferido esse ano a igreja, né? O presbiterianismo em Ponta Grossa, uma forma de marcar e homenagear a primeira igreja e o presbiterianismo na nossa região. Um vereador amigo, pastor Ezequiel, e nos deu essa honra e essa menção justamente no dia do aniversário, da comemoração da organização da primeira igreja presbiteriana em Ponta Grossa. Então, dia 18 de julho é o dia do presbiterianismo aqui em Ponta Grossa. E foi muito bom, uma homenagem, nos alegrou, né, na verdade, muito. Como presbitério, né, como igreja presbiteriana. Então, de lá para cá, muitos pastores passaram por essa igreja, né, por essa história, e eu fiz até uma conta, tenho aqui uma colinha, da organização até hoje, são 39 pastores que passaram pela primeira igreja, entre pastores titulares, auxiliares e colaboradores, 39 pastores. Então, nós aqui temos uma parte nessa história. E a gente falou já um pouquinho aqui desses primórdios, né, lá do início da igreja. Muita coisa aconteceu, a história da igreja é muito rica. Mas eu queria perguntar aqui para os meus colegas, queria que vocês a gente conversar um pouquinho aqui sobre a história de vocês com a igreja. E eu queria perguntar para vocês qual que é... São duas perguntas distintas, tá? Então, assim, primeira, qual é a sua primeira memória em relação à primeira igreja? Não a sua primeira memória como pastor, mas a sua primeira memória em relação à igreja. Depois eu queria que vocês contassem para nós aqui, para o pessoal que está assistindo, como que foi o tempo que vocês estiveram servindo ali na primeira igreja? Quais foram as experiências mais marcantes que vocês tiveram? E depois a gente vai continuar conversando, mas inicialmente eu queria que você falasse para a gente aí qual que é a memória mais antiga e o que marcou na passagem de vocês como pastores pela igreja. Tenho certeza que tem muita história, né? Para os irmãos que não sabem, quando eu cheguei para ser auxiliar do pastor Marcos e eu cheguei para substituir o pastor Neto. O pastor Neto já tinha iniciado a plantação da Igreja Aliança. O pastor Neto era o pastor de adolescentes, eu vim para substituí-lo. E o pastor Valdo também estava saindo no mesmo tempo, né? Para assumir a segunda igreja. E no final, depois de um ano, eu substituí os dois, né? Porque acabei assumindo jovens e adolescentes. Mas qual que é a história? Né? Então, talvez tenha histórias marcantes que estavam juntos, né? Então, fala pra gente aí. Fala aí, pastor Valdo. Fala pra nós. São muitas histórias, né? A lembrança mais antiga, bom, ela se mistura um pouco com a minha história. A história da primeira igreja nesse sentido, porque eu me converti, eu era católico, tive um encontro com Jesus, minha vida mudou totalmente. O Senhor Jesus muda vidas. E aí eu fui para a Igreja Batista, primeira aqui da cidade. E nessa época eu ia em tudo que é igreja. Convertido é assim, né? Dentre elas, eu fui chamado para jogar vôlei pela Igreja Presbiteriana Hebron, em reserva, no Jojopes. Olha só, profético, hein? Pois é, joguei lá o primeiro ano.
E a partir do segundo ano, eu conheci uma moça muito bonita chamada Elaine, um pastor muito abençoado chamado Marcos. Ele tinha acabado de chegar para cuidar dos jovens da primeira igreja, chamado pelo reverendo Honório, né? Com uma camisa verde. Eu lembro bem disso, era uma camisa verde e manga curta que ele prometeu que me daria um dia e nunca deu. Mas essa é uma outra história, né? E ao lado da igreja tinha a gente chamava de locadora, mas era uma livraria, Boas Novas. E eu amava estar ali, né? Porque ali tinha livros, eu gostava de livros, gostava de locações, né? Aí, com a Elaine, né, a gente vai se envolvendo mais, muito alegre, e o pastor Marcos cuidando dos jovens de maneira muito especial. Comecei a participar dos jovens também. Por isso que eu falei, a minha história, ela se confunde, porque foi ali que eu cresci, né? Graças a Deus, pela primeira igreja batista, fui batizado lá, mas acabei me transferindo depois para a presbiteriana, e lá eu cheguei, daí me tornei, pela graça de Deus, presidente da mocidade, dei muito trabalho ao pastor Marcos, depois diácono, depois presbítero, aí licenciado, de repente até pastor. Então, por isso que eu falei, são muitas memórias, né? E conheci lá o pastor Neto também. Foi. A minha memória mais antiga, ela assim, traz um ponto de saudosismo muito grande, porque eu tive o privilégio de ter o meu pai como pastor da igreja também, na década de 90, e foi um tempo muito gracioso ali. Um tempo que floresceram ministérios na igreja, como a Videolocadora Boas Novas, uma visão de evangelismo que meu velho pai teve. A escola Boas Novas surgiu nesse período, e também assim um instrumento, um canhão de Deus assim para abençoar vidas, abençoar famílias. Junto a isto, na estrutura da igreja, os cultos de oração eram super concorridos, num horário terrível. Os cultos de oração eram nos sábados, às 6:30 da manhã. Uau. Para nós nordestinos, quando chegava o culto de oração no inverno, no frio, era uma coisa assim que você pedia para Deus abençoar. E engraçado que nesses cultos de oração, coral cantava, a igreja era bem frequentada, a ponto de pessoas que passavam na rua naquele horário da manhã, pessoal de limpeza, trabalhadores, pararem e perguntarem aos diáconos que estavam na porta o que estava acontecendo com aquela igreja pela manhã. Eu me lembro de um culto que eu participei, eu era seminarista, eu fui para o seminário em 92, quando meu pai veio para cá, e eu vim num daqueles domingos que eu poderia sair do seminário e vir para cá, ter o meu ministério missionário também aqui, né? Porque na primeira igreja eu encontrei também a bênção da minha vida, né? A Aida Cristina, ela era filha da primeira igreja, membro da primeira igreja. E um culto dominical, e eu não me lembro bem se era tempo de Páscoa ou se era o aniversário da igreja em julho, não sei. Mas um culto dominical, matutino, que foi assim um culto que eu nunca vi dentro da IPB. Um culto de profissão de fé e batismo. O culto que, por exemplo, eu não sei a data, eu não sei o dia, mas eu sei que foi o culto que o presbítero Mário, o tio Mário, foi recebido como membro da igreja. E houve uma decisão dele para isto naquele momento. E conta o tio Mário que ele estava sentado, ele não fazia parte da lista dos que iam ser recebidos, mas conta o tio Mário que se esse pastor me chamar, eu vou. E determinado momento do culto ele falou assim, mas nem se esse pastor não me chamar, eu vou do mesmo jeito. Nem que ele não me queira, eu vou do mesmo jeito. Esse culto foi um culto assim fora totalmente do que eu já vi dentro da IPB. Agora, depois disso, nós vivenciamos momentos sublimes ali na primeira igreja. A igreja que me recebeu através do pastor Marcos, através do conselho da igreja,
como pastor auxiliar, nós nos sentimos amados demais. Eu e minha esposa nos sentimos amados demais, abraçados pela igreja, pelo pastor, pela esposa, pelas famílias. A gente estava em casa quando nós chegamos. Os adolescentes da igreja, coisa maravilhosa, ter que se reinventar. Eu era pastor de jovens, não era pastor de adolescentes, tendo que entender a linguagem deles, e eles também tentando entender o pastor novo que estava chegando, e a primeira igreja entendendo o pastor auxiliar que estava ali. Foi um momento assim maravilhoso, maravilhoso. E, meu Deus, a gente viveu muitas experiências assim, e a gente poderia relatar, mas o tempo ali, como esse tempo do meu pai, aquele momento especial, e o tempo que nós passamos ali como pastores, e que nos inspirou a estar onde estamos hoje, né? Foi um tempo muito forte, de muita profundidade. Muita profundidade. Depois a gente fala mais, deixar vocês falarem um pouco. Muito bom. Bom, vamos lá. Pensando um pouquinho assim nas memórias, lembranças mais antigas, eu vou dizer assim que eu conheci a primeira igreja primeiro de ouvir falar, quando o reverendo José Barros Filho, na década de 70, naquela época era assim, o pastor das grandes igrejas, ele cuidava das igrejas do interior. Então eu morava lá na Serra da Laranjeira, município de Reserva, e o pastor Barros, que era pastor da primeira igreja de Ponta Grossa, também atendia lá, de 2 em 2 meses. Então ali nós ouvíamos falar da primeira igreja, ele levava alguns presbíteros, dentre eles o presbítero Carlos Vitorino, uma pessoa que tinha que ser citada aqui nessa mesa hoje, né? Alguém que realmente fez a diferença, foi muito abençoador, né, dentro da história da igreja, dentre tantos outros, claro. Então, eu ouvia falar. Um dia, meus pais vieram até a cidade de Ponta Grossa e nós fomos a um culto, domingo à noite. E eu lembro assim que eu entrei e vi aquele universo, né? Uma coisa assim indescritível, eu tenho na minha memória, né? Então, eu poderia dizer assim que eu conhecia de ouvir falar, mas naquele momento meus olhos viram. Eu jamais imaginava, né, naquela condição que eu tinha naquele momento, que no dia 2 de janeiro de 1998 eu chegaria ali, entraria por aquele portão, por aquelas portas, para ser o pastor da igreja, né? Então, essa é a memória mais antiga que eu tenho, assim, e realmente ficou guardada dentro de mim. Agora, destacar alguma coisa é assim, uma tarefa muito difícil. A gente poderia falar aqui horas e horas, né? Eu senti aqui que o Neto começou a falar e né? Passaria tempos falando. Passaria tempo falando tanta sozinho. coisa que a gente viveu, né? Vivi com o Neto primeiro, né? A partir de 2003 ele chegou para nos auxiliar. Depois o Valdo formou no seminário, se tornou pastor. Os dois ficaram até 2009, como você falou, e em 2010 você chegou e ficamos juntos, né, até 2017, quando eu saí, né, e aí você deu continuidade. Eu quero destacar uma coisa, tá? O dia 18 de julho, mas não o de 2015, o de 2005. Para mim foi assim uma virada, inclusive no meu ministério. Até então as coisas estavam assim, eu tinha assumido a igreja como titular, mas estava um pouco sem identidade ainda, digamos assim, né? Você sentiu isso quando você assumiu. Os dois estavam ali com a gente. Então, 18 de julho de 2005 foi quando a igreja fez 90 anos. E nós fizemos uma loucura. Nós fizemos um culto na segunda-feira, o aniversário era na segunda-feira, 18 de julho, em Ponta Grossa, né, que é muito frio. Na segunda-feira, nós locamos o auditório do Shopping Palladium, que não sei como está hoje, mas na época cabiam 1.100 pessoas sentadas. Nós convidamos o reverendo Roberto Brasileiro, que é até hoje, né, o presidente do Supremo Concílio, para estar conosco. Eu lembro assim que algumas pessoas me questionaram, mas pastor, na segunda-feira você realmente quer fazer isso, né? Você está com coragem, hein? Não, nós vamos fazer pela fé. Eu lembro que deu trabalho,
O Valdo, que era assim da época da mídia, aí na época, né, trabalhou bastante. Todos nós trabalhamos, claro. Mas aí, para encurtar a história, alguém buscou o reverendo lá em Curitiba, ele ficou hospedado em nossa casa, e nós o levamos, então, saímos da nossa casa, né, e o levamos para o shopping. Quando nós chegamos, aí foi surpresa minha e surpresa dele. Estava lotado, absolutamente lotado. Tanto que aquele dia ficou gente em pé, mesmo cabendo 1.100 pessoas. E aí uma coisa que ele falou me chamou muita atenção, que ele disse assim, olha só, o presidente da igreja falando isso, de tanto que ele ficou impressionado, ele falou, isso aqui é culto para Hernandes ou Jeremias Pereira, né? Que são os pregadores, né, mais famosos aí da igreja para grandes públicos. Então, aquilo realmente me marcou e foi assim foi um marco mesmo. A partir dali, parece que a igreja acreditou que ela poderia fazer mais, ousar mais, né? Agora, só para terminar, não poderia ficar atrás deles aqui também, né? Tem a Elaine, tem a Aida Cristina, mas tem a Emanuela também, né? É verdade. Então, foi rapaz, no contexto da bênção. primeira igreja que eu conheci a minha esposa. Nos casamos, nossos 3 filhos, né, nasceram no período que estávamos aqui, foram batizados. Então, glória a Deus por isso. Primeira igreja, uma mantenedora de pastores, né, rapaz? Sabe que eu não posso, eu vou voltar um pouco ainda nas memórias, pastor Paulo, se me permite. Quando meu pai veio para cá em 92, e eu já fui logo aprovado para ir para o seminário de Campinas, eu tinha 30 dias que eu estava aqui em Ponta Grossa, 25 dias, e já fui embora para Campinas. As irmãs da igreja, da SAF da igreja, a dona Zeni Barbosa, acho que ela era a presidente da SAF naquela época, e elas fizeram um enxoval para o filho do pastor que ia para o seminário. Aquele foi o meu primeiro presente que eu ganhei como seminarista. E ali eu comecei a entender um pouco mais do que é essa vida eclesiástica. O cuidado da igreja, o cuidado das irmãs da igreja. Então eu carrego isso no coração. Tinha caderno, tinha materiais de higiene, tinha roupas de cama, toalha. Elas montaram lá um kit para mim e nem me conheciam. E é engraçado que contrasta um pouco com aquela coisa de que pontagrossense é fechado, né? Não, definitivamente não, porque o pontagrossense nos abraçou como família e nos abençoou. A minha família é muito abençoada em Ponta Grossa e no pastoreio da primeira igreja, assim posso dizer. Lembro que aquelas coisas de igreja, tivemos algumas dificuldades na manutenção minha no seminário e fizeram uma ligação para o meu pai antes de um culto, uma coisa assim que não é legal, falando para ele, Lima, nós vamos suspender a manutenção do seu filho no seminário. Porque eu era ligado a um presbitério lá do Espírito Santo, presbitério de Vila Velha, e eu estava baseado aqui em Ponta Grossa. Meu pai veio transferir de lá, nós viemos de lá para cá. A minha candidatura era de lá. E no púlpito, e aí eu vou citar um presbítero também que nós precisamos citar desse tempo da igreja. O presbítero João Maria Valentim. Ele viu meu pai meio preocupado e naquele momento de oração, antes de irmos ao púlpito, ele viu meu pai preocupado e o que está acontecendo, pastor Lima? Meu pai relatou rapidamente para ele e ele disse, pastor, Deus proverá. Javé Jireh. Suba no púlpito e pregue. Deus proverá. Deus vai dar o jeito dele. E assim, são pessoas marcantes. Teve aqui em Ponta Grossa, nessa década de 90, um congresso, a Igreja Presbiteriana tinha aqueles congressos nacionais de evangelização. E foi uma grande mobilização que aconteceu no Centro de Eventos de Ponta Grossa. Ponta Grossa recebeu o Congresso Nacional de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui
na nossa cidade, aqui em Ponta Grossa, no centro de eventos. Tivemos irmãos envolvidos de várias formas. Lembro do presbítero Carlos Vechó, que cuidou de toda a alimentação para todos os congressistas. Foi uma coisa assim maravilhosa, suntuosa. A gente vai longe falando de coisa antiga aqui. A gente vai longe. E lembro do nosso pastorado e gosto de lembrar das nossas reuniões de oração nas terças-feiras. Guardo elas num lugar especial, porque todos nós enfrentávamos situações e poderiam ser algumas diferentes, mas muitas eram comuns. E eu não tenho problema de repetir os processos do outro que deram certo para receber a bênção da oração. E eu lembro que o Marcos e a Emanuela oravam por um filho, né, que veio o Marcos Henrique. E nós também passávamos pelo mesmo processo deles, eu e a Aida Cristina. E não sei por que teve uma terça-feira, acho que o Marcos estava viajando, e estávamos só nós na igreja, e a Aida Cristina estava comigo naquele culto pela manhã, e falei para ela assim, hoje nós vamos orar e nós vamos orar naquele canto ali. Não que aquele canto tivesse algo místico, mas aquele canto que está vazio, hoje eu vou orar ali. Porque era ali que o Marcos e a Emanuela oravam, toda terça-feira. Eles tinham um cantinho que eles oravam. Então eles não estavam naquele dia e nós precisávamos, eles não sabiam, nós estávamos orando pelas mesmas coisas que eles estavam orando. Nós queríamos ter filhos. E eu fui lá naquele lugar de oração. Esse cara aqui, esse cara é maluco. Às vezes pensam que eu sou meio... não sou tão tradicional, mas ele é o maluco da história. Esse aqui também é meio maluco. Vamos ver se eu concordo, né? Aí teve uma programação que ele fez, que a gente programou, orando pelo impossível. Foi no mês de setembro de 2007, 2008, por aí. Orando nas quartas-feiras. Naquele negócio de mexer no culto das quartas-feiras. E vieram vários pastores. E veio um determinado pastor e pregou um negócio lá. E eu cá sentado, assim, na hora do apelo, falei, eu não vou nesse negócio. Porque pastor é assim, né? Não vou nesse apelo. Mas não deu tempo de eu falar muito, a minha esposa foi. E daí, para não deixar ela sozinha, eu fui. E lá, naquele momento, uma pastora que estava lá também acompanhando o pastor, orou com a minha esposa e disse, você já recebeu a bênção que você procurou. Chegando em casa, a minha esposa falou para mim, Deus já me respondeu. Eu, muito presbiteriano, virei e falei assim, o meu Deus não manda recado. Ele vai ter que falar comigo. Isso era setembro. E Deus foi falar comigo no mês de junho do ano seguinte só, que a nossa oração estava respondida. Mas tempos marcantes. Uau! Bom, como o pastor Marcos já falou, né, a gente poderia ficar aqui horas ouvindo as histórias, né, e relembrando. Mas quando a gente fala da primeira igreja, a gente fala de uma igreja que tem um papel muito importante na consolidação e na expansão do presbiterianismo aqui na cidade de Ponta Grossa e na região. E durante o seu pastorado, pastor Marcos, durante o tempo que você esteve aqui, como pastor da igreja, titular, nós tivemos a plantação, ou o início, né, da plantação de algumas igrejas aqui da cidade. E esse é um DNA da primeira igreja, né? Inclusive na nossa visão, na visão atual, está lá, né? Uma igreja que planta novas igrejas, né? Inclusive agora, nesse momento, nós estamos no meio de uma empreitada de plantação de uma nova igreja, né? A Igreja Presbiteriana dos Lagos, está sendo uma bênção. Então eu queria, pastor, que você contasse para nós um pouquinho como que foi nessa época, no
sob a sua liderança, esse tempo ali que você esteve como pastor titular, como que foram essas plantações? O que você lembra, o que você tem para contar para a gente, né? Porque foram 4, ou é isso, né? 4. Bom, eu creio que para fazer justiça aqui, eu preciso mencionar o nome do reverendo Honório Teodoro Neto, né? Uma pessoa que influenciou muito a mim, o Valdo, o Neto, eu sei disso. Foi ele que me trouxe para cá, ele era o pastor titular da época. Então, quando a gente sai do seminário, vocês já sabem muito bem disso, saímos com muitos conceitos, muitas ideias, né? Mas a prática é diferente. Então, o pastor Honório me ajudou muito nisso, foi muito bom auxiliá-lo durante 3 anos, para depois assumir o pastorado titular. Então, ali nós, com o primeiro processo de plantação de igreja, que foi iniciado pelo reverendo Honório e depois concluído já no meu pastorado, nós aprendemos, né, um estilo de plantação de igreja que eu creio que mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que está sendo repetido agora com a IP Lagos, que você cria um núcleo base. Na época eram baseados nos pequeno grupo do Jardim Carvalho, por exemplo, que aí se juntou com a antiga congregação da Vila Nadal, você teve com certeza muitas vezes lá, e aí começou um grupo forte que em 1 ano e meio já era uma igreja, né? A Igreja Presbiteriana do Jardim Carvalho, pastoreada hoje, né, pelo reverendo Eberson. Nós tivemos também logo depois, ali no ano de 2000, 2001, aí nós começamos uma plantação de igreja no estilo mais tradicional, né? Quem conhece um pouco aí a Igreja Presbiteriana sabe, né? Então nós começamos um grupo se reunindo ali na região do Borsato, né? Esse demorou mais tempo, digamos assim, o processo foi concluído já no seu tempo, né, pastor Paul, mas graças a Deus está lá, a 8ª igreja, pastoreado pelo reverendo Josdei e pelo Lucas, né? Mas eu gostaria de destacar, assim, o processo de plantação da Igreja Aliança, né, que foi do pastor Neto, e também foi com um pequeno grupo que ele liderava. Foi um processo baseado numa visão, não numa divisão, um processo saudável. Algumas pessoas foram desafiadas a sair, né, a ir e, de fato, começar esse trabalho. E a Igreja Aliança é uma igreja boa e forte, né, na nossa cidade, né, aqui em Ponta Grossa. Tivemos também o processo da Igreja Presbiteriana de Uvaranas, que foi em parceria com o presbitério. O pastor Valdo teve lá no começo também. Então, são processos abençoadores que ajudaram nessa expansão do presbiterianismo, né, daqui, sobretudo do evangelho na nossa cidade. Eu fico feliz que isso esteja sendo continuado, né, nos nossos dias. E como que foi, Rev Neto, essa visão aí da aliança? Sabe que quando o Marcos nos chamou para cá em 2002, vimos em 2003 para cá como pastor auxiliar, foi um chamado de um amigo. Aquilo foi um amigo, nós já nos conhecíamos. Fomos contemporâneos no seminário de Campinas. Preguei na igreja de reserva, o Marcos dirigindo o culto no final da Copa de 94. O culto começou atrasado. Começou bem atrasado o culto, mas nós já nos conhecíamos, convivemos num seminário, tempo muito bom. Depois nós aproximamos mais e vim para cá. Eu sei que a credencial de vir para cá era a nossa amizade, era a chancela da confiança. Mas vim com aquele negócio de, francamente, ficar pouco tempo. O meu coração era para ficar 2 anos e sair. Sair para pastorear outro rebanho. Mas uma coisa que me encantou aqui é que quando eu vim, estava iniciando a plantação da igreja de Uvaranas. Então, tinha lá no coração que,
poxa, plantar uma igreja era uma coisa legal. E a primeira igreja é uma igreja plantadora de igrejas. Então, eu acho que eu estou no lugar certo. Mas eu fui me apaixonando pelos adolescentes. Eles cativaram minha vida, assim, eles sabem, vocês já me ouviram falar sobre eles, que eu os carrego em um lugar de honra na minha memória. Todos eles. Todos eles. A atenção que eles tinham um com o outro, comigo, as respostas que eles davam, uma coisa fantástica. A equipe que trabalhou, Elisiane, Amanda, o João, a Rô, a minha esposa, gente assim, maravilhosa, sabe? De criatividade. Então isso me prendeu. Aquele negócio dos 2 anos parou, me prendeu. Eles amarraram meu coração. E a primeira igreja estava dando respostas muito firmes. Esse negócio de lotar o salão do Paládio. Depois nós tivemos outros movimentos no Marista, no Teatro Marista. 40 dias de propósito. Foi 40 dias de propósito. Foi um negócio assim que estourou, arrebentou, assim. Foi muito forte aquele movimento. Muito forte. Aquilo deu uma guinada na igreja. Deu uma abertura, chamou a igreja para o serviço. Nós não podemos esquecer, tinha na liderança do Marcos, do Valdo, o EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Aquilo é um negócio maluco, e entendam, por favor, você que está nos assistindo, era muita gente trabalhando em prol da causa de Cristo. Tinha um encontro de casais com Cristo. Então, assim, a gente amarrou na primeira igreja. Era bom estar ali. Você estava numa equipe vencedora. Você estava num momento grande. E no momento da saída da aliança, não sei quantas conversas a gente teve, mas foram bastante conversas. Nós viajamos juntos, eles foram comigo para me ajudar a pleitear parcerias da IPB para auxiliar na aliança. Fazer um parênteses que lembro que nós ficamos no mesmo quarto, no hotel lá em Londrina, e botei o ar-condicionado bem geladinho. O pastor Valdo ficava com frio, desligava o ar-condicionado. E daí eu passava calor, eu ligava o ar-condicionado, ele desligava até a hora que eu liguei, escondi o controle remoto. Mas isso foi só por uma noite só. Mas a aliança surgiu com o propósito de ser uma igreja com pequenos grupos, com células, com grupos familiares. Nós não tínhamos local físico próprio, como não temos até hoje ainda, mas estamos firmes na campanha para termos o nosso espaço. Em nome de Jesus, em 3 anos vamos estar dentro do nosso espaço. Não teríamos os cultos regulares de uma igreja, então isso já gera um pequeno desconforto para quem está dentro de uma tradição, mas saímos da primeira igreja com essa proposta, de ter uma igreja com pequenos grupos e que se reúne aos domingos. E foi uma bênção. E tem sido uma bênção. Isso foi em 2009, nós saímos com um grupo. Em 2010, nós já estávamos organizados como igreja. Em agosto de 2010, nós já estávamos organizados em igreja. Eu não lembro em que reunião do presbitério foi que foi feito o pedido para a organização, mas foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, assim, muito forte, assim. E a aliança está aí. Não temos todos daquele princípio, daquele momento, mas temos outros. Muitos outros se chegaram à causa da fé. É uma igreja estabelecida, ela tem o seu jeito, ela tem a sua maneira, mas é a menina dos meus olhos, né? É a menina que você quer me ver chorar ou quer adoçar minha boca, quer falar da minha igreja. Então, a aliança está aí. Temos grupos espalhados na cidade, temos grupos quase todos os dias da semana, tem uma reunião da aliança acontecendo. Temos 2 grupos de jovens, não temos um grupo de jovens, temos 2 grupos de jovens que se reúnem em dias alternados, temos grupo de adolescentes que reúne. Nós só não temos uma célula de crianças, mas elas têm o seu momento no culto dominicalmente ali.
E estamos aí há 15 anos, para a glória de Deus, nesse desafio da igreja de casa em casa. E que aos domingos se reúne para a grande celebração. Uma igreja que eu repito para eles, nós precisamos ser uma igreja leve, ágil e feroz. Nós decidimos as coisas com muita rapidez, muita leveza, muita tranquilidade. E carregamos lá na nossa frase lá, que nos inspira lá e que nos impulsiona, que somos um povo que se importa. Isso é muito geral, muito amplo, mas é bom que seja assim. Porque em muitas ocasiões eu falo, nós somos o quê? O povo que se importa ou o povo que deixa os outros na mão? Então tá lá a igreja. Graças a Deus. Olha aí, que bênção, né? E é interessante como Deus vai fazendo e costurando, né, os seus propósitos. E dentro dessa história da primeira igreja, essa igreja pioneira, plantadora, então nós temos aí uma igreja importantíssima dentro desse cenário todo, que é a Igreja Presbiteriana Hebron, a segunda igreja, que inclusive, né, Reverendo Valdo, no ano que vem celebrará 100 anos de história, né? Não é de organização, mas é de história, né? Como é que foi, Pastor Valdo? Sei que você estava lá, não, você não estava, né? Como é que foi? Qual que é a história da Hebron, nessa igreja filha tão amada também pela primeira igreja? Eu vou tomar a liberdade, pastor Paul, só para citar alguns nomes. Reverendo Honório, realmente, o pastor Marcos lembrou, foi um marco. Eu não tive o privilégio de ver o ministério do pastor Lima, que foi um marco anterior. Mas o pastor Honório foi um marco na cidade. Não tem como não citar o nome da Cleci Jacinto, que trabalhava na videolocadora Boas Novas. Era uma mulher de Deus ali também. Não tem como não citar o nome do meu sogro, porque ele era presbítero da primeira igreja, esposa da minha futura esposa, Elaine, seu Alfredo Fontinelli. Com as suas poesias. Com as suas poesias. E mais tarde foi desafiado pelo reverendo Marcos também a integrar o projeto de plantação de uvaranas. Então tem, claro, e aqui eu poderia, como o reverendo Neto falou, o reverendo Marcos também tem tantos nomes, Rolando Mouro, né, e tantas pessoas Sim. que fizeram tanta diferença, mas eu gostaria só de lembrar esses nomes. E também fazer uma volta na história, porque muitas pessoas estão vendo aqui, ouvindo, e nós citamos José Manuel da Conceição, mas quem foi José Manuel da Conceição? É um ex-padre. Um ex-padre que se converte e foi o primeiro pastor presbiteriano ordenado em solo brasileiro. Né? Em 1969, por aí 68, agora não lembro bem. Mas na década de 70, 71, ele tomou uma decisão de evangelizar o Brasil a pé. Uma coisa muito diferenciada. Então veja a visão da igreja presbiteriana. Eu vou fazer o link com a primeira igreja para chegar na Hebron e as demais igrejas. Né? Sempre uma visão missionária de alcançar. Seja Simonton, com seu período breve aqui, mas de grande impacto, seja José Manuel da Conceição, que chegou em Castro e, por que não, de uma certa maneira, em Ponta Grossa, seja a primeira igreja, que já desde o seu início teve essa vertente evangelística, e através de pastores como o reverendo Marcos, né, plantadora de outras igrejas, isso é uma bênção. Mas em 1915 surge, então, a organizada primeira igreja. 4 anos depois, um grupo já fazia reuniões em oficinas. E cultos dominicais começaram a ser feitos nas casas, por esses grupos evangelísticos da primeira igreja, na região de oficinas. Em 18 de janeiro de 1925, olha só que legal, surgiu a Congregação de Vila Oficinas. Qual foi o marco? Agora eu vou aproveitar o que o pastor Paul falou, Escola Bíblica Dominical. O culto à noite já era normal, mas com a Escola Bíblica Dominical iniciou-se então oficialmente essa congregação. Mais tarde surgiu a SAF, também lá, mas sempre é uma igreja atrelada à primeira igreja, uma congregação da primeira igreja, que em 1953 apenas, aí foi uma longa caminhada, não foi como uma aliança que tão rapidamente se tornou de congregação para a igreja, aí sim ela foi organizada como a segunda igreja, na verdade era a Igreja Presbiteriana de Vila Oficinas. Depois, década de 70, se não me engano, segunda igreja presbiteriana de Ponta Grossa. E na década de 90,
numa assembleia Igreja Presbiteriana Hebron. Por onde passaram também vários pastores, homens de Deus, né, que fizeram tanta diferença, que agora eu tenho o privilégio de estar lá, né? E nessa mudança, não foi como o pastor Neto, né? Pastor Neto, conversa com o pastor Marcos do planejamento. A minha ida a Hebron foi algo, para mim, inesperado, né? Mas totalmente planejado pelo Senhor. Desde daquela 2009, já me preparando, o pastor Neto seria pastor da aliança, já pensando, bom, 2010, vou ajudar o pastor Marcos, porque eu sempre imaginei, primeiro, nunca seria um pastor, não estava no meu planejamento, não tenho capacidade para isso, e Deus me fez pastor. Nunca vou ser da primeira igreja, e Deus foi traçando, levantando pessoas. O pastor Marcos vai lembrar de algumas histórias dessa época, sempre deixando claro, é Hebron. Então, quando eu fui para Hebron, eu sabia, o meu lugar é ali, né? Até, claro, Deus dizer agora, o tempo terminou. Mas, basicamente, a história de Hebron é totalmente atrelada com a primeira igreja, desde o início. E essa história é muito bonita, né, da Hebron, porque naquela época, né, então você imagina 4 anos depois da organização da primeira igreja, nós estamos falando de 1919. Então, eu não sou da cidade aqui, mas pelo que eu conheço da história da cidade, naquela época, aquela região onde a igreja Hebron era um lugar afastado, né? Era longe, né? Então veja realmente esse ímpeto missionário, né? Que faz parte da primeira igreja. Bom, nosso tempo está quase acabando, mas eu não podia terminar sem 2 coisas. Primeiro, eu perguntei para vocês qual que é a primeira memória, né? E eu vou contar para vocês então a minha primeira memória, né? Minha primeira memória da primeira igreja, eu tenho uma primeira memória com o pastor Marcos, né? Porque a gente precisava de um pastor aqui, a gente conversou no telefone, o pastor Marcos estava num projeto Timóteo lá em Curitiba, e aí a gente se encontrou numa padaria lá em Curitiba, padaria Saint-Germain, que era próximo, né, da igreja que eu trabalhava como seminarista, e aí batemos um papo lá, né, pastor? Assim, eu nem lembro quanto tempo levou, até que o pastor Marcos falou, eu preciso ir embora, porque foi rápido, né? A família estava no carro. Isso que ele falou, minha esposa e meus filhos estão no carro, né? E tava um calor danado, assim. Então, a minha primeira lembrança é vir aqui, no final de 2009, não lembro. Sim. No outubro. Foi no aniversário do meu filho, 9 de novembro, uma coisa assim. Novembro, isso. E eu me lembro que tinha acabado, tinha tido o falecimento do presbítero Jacó. Presbítero Jacó, que eu não conheci, mas eu lembro que tinha sido há poucos dias. E aí a primeira lembrança é chegar num sábado para pegar no culto de jovens. Rapaz, aquele foi o culto de jovens mais cheio que eu já vi na primeira igreja. Gente, e conselho inteiro naquele culto. Falei, rapaz, essa igreja é boa mesmo, igual tava tanto de gente. E aí eu lembro que eu preguei. E o pessoal depois tirou sarro, né, pastor? Que eu li lá Leu a história de José inteira. E tenho essa lembrança, né? E mais uma coisa que marcou muito o nosso coração, meu e da Ana. Na época nós éramos namorados, a gente veio, né, ela veio comigo, a gente já pretendia casar. Foi o culto de domingo à noite. Para mim foi muito marcante ver aquela igreja vibrante, aquela igreja, puxa, aquele culto inspirador. E do contexto da onde eu venho, né, que as igrejas são igrejas presbiterianas, mas com uma liturgia um pouco mais tradicional. Aquilo para mim foi marcante. Eu não sabia se eu viria para cá ou não, mas ali meu coração foi capturado, né, pela primeira igreja e vim no dia 17 de janeiro de 2010. Foi o meu primeiro dia como pastor auxiliar, né, aqui na PVPG. E uma memória que para mim é bem importante, que tem várias, eu poderia contar várias situações aqui nessa caminhada com o pastor Marcos, momentos assim que a gente viveu juntos e momentos de orações que tivemos que fazer pelas circunstâncias e Deus enviar o maná. Mas talvez um momento bem marcante foi um dia que eu lembro que era uma quinta-feira de 2019,
2015, eu acho. Não lembro se é 2015. 2015, é. Que eu tava na minha sala, tranquilo ali, fazendo as minhas coisas. O reverendo Marcos se levantou da sala dele, foi lá, pegou um café, entrou na minha sala e sentou na cadeira, assim, na frente. E quando ele fazia isso, eu sabia que ele queria conversar. E aí ele falou pra mim assim, amanhã vou soltar uma bomba no conselho. Deu 2016. 2016. Aí eu pensei, meu Deus, né? Que bomba é essa? Meu Jesus. E aí ele contou, né, que estava planejando fazer um mestrado e tal, e que ia dizer ao conselho que a gente era para ter eleição, né, naquele ano, e que enfim, que estava indo embora. E eu lembro que eu falei pro pastor Marcos, pastor, benção, se o senhor tá saindo, nós também. Vamos junto, somos uma equipe. E eu jamais imaginei naquele momento que seria, né, o futuro pastor da primeira igreja. Na época eu pensei, vai ser o Valdo, vai ser o Neto, né? Mas Deus tem os seus caminhos e é um privilégio, na verdade, fazer parte dessa história, né? É um privilégio fazer parte dessa história e continuar escrevendo os capítulos dessa história. E eu gostaria, antes da gente terminar, a gente tem alguns minutinhos ainda, de fazer menção aqui. Então, nós 4 somos pastores que passaram por essa igreja, mas muitos outros passaram. E a nossa participação na história da primeira igreja é uma fração de tudo que é a história da primeira igreja. Então, nós temos ali, na história da igreja, nomes muito importantes, né? Já foi mencionado aqui o pastor Lima, o reverendo Barros, entre tantos outros, reverendo Honório, mas eu gostaria de ler os nomes de todos os pastores que passaram por lá. Nomes, por exemplo, do pastor Pascoal Pita, que foi o responsável pelo templo, né? O homem que liderou as obras e inclusive, não viu a inauguração do templo, né? Faleceu ali poucos dias antes. Então, eu vou ler os nomes aqui, né? Numa menção... Devemos honrar esses nomes, então eu vou ler aqui os nomes desses pastores. Então, os pastores que passaram pela primeira igreja até hoje, desde a sua formação, da sua organização até hoje. Roberto Frederico Lennington, John Benjamin Kolbe, Haroldo Henry Cook, Agostinho Piquet Cavalhosa, Armando Amorim, Martinho Hickley, Adolfo Andres, Aurelino Lino Pires, Valder Steffen, Pascoal Luiz Pita, Acetides Azevedo da Silva, Samuel Labanca, Roberto Pavelec, Reinaldo Correia da Silva, Carlos Araújo, José Barros Filho, João Cipriano da Cruz, Nilson Fontinelli, José Vicente de Lima Filho, pai do pastor Neto, pastor Lima, Gustavo Mariano de Lima, Edson Martins, Joel Vieira da Silva, Marcos Antônio dos Santos, Honório Teodoro Neto, Josué Jorge, Eberson Gracino, José Vicente de Lima Neto, Valdo Vargas, Alexandre José Magri, Newton José Fernazari, Enildo Fábio Ferreira, Oscar Leiria de Oliveira, Vitor Marcondes Gomes, Marcos Vinícius Criado, Rubens Pereira Souza da Silva, Josley Fabiano Carneiro da Silva, Leonardo Tobias de Freitas, Marcos Aurélio Jances dos Santos e pastor Paul Wagner da Cruz de Almeida. Foram esses os homens que passaram. E 1 hora não é tempo suficiente para a gente conversar sobre tanta coisa que nós vivemos como igreja, como primeira igreja presbiteriana e as igrejas que a partir disso surgiram. Pastor Então, Paul, posso? Claro, por favor. Isso, é claro, para não constar pessoas que foram seminaristas, missionários. Na minha época do pastor Neto, nós tínhamos o hoje reverendo Edson de Souza, que ajudou também, trabalhou. Missionária Eliane Alves também, que fez um trabalho com crianças, que foi... A missionária Neuza também. Missionária Neuza. Então, se ele for contar, tem tantas pessoas né, nessa história. Porque esses são os nomes dos pastores, mas tanta gente que passou, trabalhou, pessoas que foram enviadas ao seminário, né, que saíram da igreja.
Mas para a gente partir para o final aqui, queridos, né? Primeiro, mais uma vez, quero agradecer a presença dos meus amigos, irmãos aqui. Pastor Marcos, que saiu cedo lá de Floripa, veio para passar o tempo final de ano aqui com a família, mas reservou um tempinho na agenda para estar com a gente. Pastor Neto, Pastor Valdo, no meio das agendas aí da igreja no final de ano, reservaram esse tempinho para estar com a gente. Então, para a gente terminar aqui, queridos, eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem final para a primeira igreja presbiteriana, né? Podcast de primeira, e também para suas igrejas, né? Tenho certeza que os irmãos aí da Aliança, da Hebron, da IP Trindade estão ligados aqui com a gente também assistindo, né? Afinal, seus pastores estão aqui. Mas eu queria que vocês terminassem então deixando um recado para a primeira igreja e para suas igrejas amadas locais. Muito bem. Eu vou começar. Eu vou construir a minha mensagem final dizendo assim que a primeira igreja é uma igreja de vanguarda. É uma igreja que está à frente do seu tempo. Por exemplo, você olha o templo, né? Esse templo foi começado lá na década de 1950, né? Então era muito avançado para o seu tempo. É uma igreja que tem um pé à frente, digamos assim. Então, eu diria assim, primeira igreja, continue assim. Continue sendo essa igreja inovadora, essa igreja corajosa. Mas, ao mesmo tempo, continue sendo essa igreja que valoriza a sua história e, sobretudo, está fundamentada no Evangelho da Graça, no Evangelho de Cristo, no Evangelho da Cruz, né? E diria assim também, como eu tive 20 anos, né, na primeira igreja, e foi o meu primeiro pastorado. Então, a primeira igreja, ao mesmo tempo que eu a ajudei com o combo que Deus me deu de dons, talentos, né, que não é grande coisa, mas ela construiu o DNA do meu ministério. Então, quando eu saí da primeira igreja, eu tinha um DNA ministerial. E esse DNA ministerial, ele está muito visível hoje na Igreja Presbiteriana na Trindade, que é outro contexto, né? Outras pessoas, outro momento da história, mas o DNA que a primeira igreja me deu, né? Isso é muito válido hoje, né? E muito importante na minha caminhada ministerial. Então, sobretudo, eu gostaria de louvar a Deus pela primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa, né? Uma igreja que eu amo demais, né? Continuo amando e serei grata a ela, né, pelo resto da minha vida. Que Deus os abençoe e continuem de fato sendo essa igreja inovadora, de vanguarda, mas uma igreja muito firme doutrinariamente, teologicamente, e com certeza vocês vão continuar crescendo, impactando, influenciando e abençoando essa região, né, e desejo o mesmo para você, pô, né, que agora está com esse bastão aí, né, que o segure bem firme, né, e sei que você tem feito um bom trabalho e que Deus abençoe muito a nossa querida PIPPG. Amém. E manda um recado lá pro pessoal da Trindade. Estou esquecendo do recado do pessoal da Trindade, né? Então, de certa forma, eu já falei, né, que a Trindade ela tem se desenvolvido assim também na região de Florianópolis hoje, como, tenho certeza, uma igreja de vanguarda, uma igreja inovadora, uma igreja corajosa, e por isso ela tem também, né, colhido os frutos, né? E eu amo demais também a Igreja Presbiteriana da Trindade, né? E vamos continuar sonhando juntos, né? Continuar sendo essa igreja firme, uma igreja muito acolhedora. Você já esteve lá, sabe, né? O nosso slogan, acolher é a nossa praia, né? Para fazer jus lá ao local onde nós estamos. Continuemos firmes nessa caminhada, né? Amo vocês, que Deus os abençoe. E deixa para o pessoal que está assistindo aí, pastor, quem quiser encontrar lá a igreja, a Trindade lá no Instagram, como é que é, né? O pessoal vai tirar férias e tem que visitar a melhor igreja de Floripa. Já que você está me dando oportunidade aqui, vamos lá então, né? Eu sempre falo, o pessoal conhece Canasvieiras, Jurerê, Campeche, vai conhecer a Trindade. Trindade é um bairro, é o bairro onde fica a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Então, vá lá conhecer a Trindade,
E no bairro Trindade está, obviamente, a Igreja Presbiteriana na Trindade. Você será muito bem-vindo. Nas redes sociais, você vai nos encontrar no @IPTrindade, né? Estamos lá no Instagram, no Facebook, nas outras redes sociais aí, mas usamos mais no Instagram. Curta lá, acompanhe nosso trabalho e quando estiver por lá, vá nos visitar. Muito bem. Obrigado, pastor Marcos. Bênção pura. Reverendo Neto. Vamos lá, eu quero parafrasear o texto bíblico aqui, trazendo minha última palavra à primeira igreja e aos irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em suas almas, em cada alma havia temor, e os prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A primeira igreja, como disse o pastor Marcos, é uma igreja de vanguarda. No nosso presbitério, aqui falo como representante do nosso presbitério de Ponta Grossa, a primeira igreja, ela alavanca as demais igrejas, ela inspira as demais igrejas, ela proporciona novos ares aos ministros, aos pastores, com novas ideias, com novas proposições, com novos caminhos. E isso é uma bênção para todos nós, isso é uma bênção para a nossa região, para o nosso presbitério de Ponta Grossa. A primeira igreja cresce, o presbitério de Ponta Grossa também cresce, também colhe frutos do crescimento e da vanguarda da primeira igreja presbiteriana. Continuem firmes no Senhor, continuem propositivos na obra missionária e não desistam, porque vocês sempre estão avançando. Amém. Em nome de Jesus. E a minha amada igreja Aliança, vocês me colocam de pé, vocês me desafiam, vocês me inspiram, vocês me fazem buscar cada vez mais a palavra de Deus. Copio aqui agora não a Trindade, acolher é a nossa praia, muito massa isso daí, mas eu copio do pastor Jeremias que diz assim: se você vem a Ponta Grossa, mas você não vai na Aliança, você perdeu a viagem. Perdão dos demais pastores aqui, mas a Aliança é a delícia das igrejas do presbitério. Eu preciso falar isso a respeito da minha certo, igreja. tem que Né? O pastor tem que defender a sua igreja. A minha bênção. Então, fica a minha palavra de carinho e vamos construir uma igreja. É isso que a gente tem falado lá. E para quem quer encontrar a Aliança nas redes sociais? Está lá na @AliancaPG. @AliancaPG é o nosso Instagram. A gente tem a nossa equipe de mídia lá que trabalha incansavelmente com vídeos, com fotos, com informativos da igreja. Se você também quiser nos ajudar, deixa eu aproveitar o podcast, se quiser nos ajudar na construção da igreja, dando a sua oferta, dando a sua participação, será muito bem-vindo. Entra lá em contato no Alianca PG, manda lá uma mensagem lá, que a gente orienta você como você pode nos ajudar na campanha de aquisição e construção do templo. Digo, pastores, vocês estão convidados em nome de Jesus para daqui 4 anos. Amém. Nos 20 anos da aliança, a gente está no templo inaugurando e nós estamos lá participando dessa festa. Amém. Em nome de Jesus. Reverendo Valdo. Um recado para a primeira igreja. Muito difícil falar para uma igreja que já tem tanto. O apóstolo Paulo fala que Deus dá semente a quem semeia. A primeira igreja tem uma história de semeadura. Semeadura de ideias, inspirações para outras igrejas. Semeadura de plantio de novas igrejas, como já tem sido. Mas semeadura também de novos pastores. Né? Tanto o pastor Marcos, através da mentoria do reverendo Neto, do reverendo Honório, do reverendo Neto, através da mentoria do pastor Marcos, assim como eu também, pastor Paul. Então, você que é membro da igreja, viva essa ideia, semeie em valores, por que não? É no reino de Deus, semeie com o teu trabalho. Se a igreja tem tanta história com
pessoas trabalhando, imagine com você trabalhando. Você que é membro da igreja. Envolva-se na igreja. Incomode o pastor Paul. Né? Traga novas ideias, novos ministérios, porque esse, como o reverendo Marcos comentou, é o DNA da sua igreja. Ela é inspiradora, ela é semeadora, ela é de vanguarda. Então continue semeando. E com relação a Hebron, bom, a Hebron, o que eu vou dizer para você que é membro de Hebron? Você é muito bom. Se me atura como pastor já, quanto tempo, né? 15 anos. É uma igreja muito amorosa, amável, que eu amo. E se Deus permitir, eu gostaria de terminar meu ministério lá também. Mas é Deus que controla todas as coisas. Então, meu recado para a igreja Hebron é: continue sendo amorosa, continue sendo acolhedora, continue sendo família como você é. E espere, porque Deus tem grandes coisas no futuro. Tenho certeza disso. Para nos encontrar, bom, Rua Frei Veloso 38, esquina com Visconde de Mauá. Mas hoje é no YouTube, né? IPB Hebron PG, com um pessoal extraordinário ali na transmissão. Assista um pouquinho no Instagram. O Instagram não vou saber porque são vários canais. É HJovem, é o Up dos adolescentes, é o @IPB Hebron. Então, procura que vai achar lá. Estamos lá também no Face também. Vai ser uma alegria compartilhar um pouco com você também na mídia digital. E um agradecimento especial ao reverendo Paul, né? Que nos convidou, e que Deus continue usando nosso ministério, Amém. pastor. Amém. Seja um semeador em todas Amém. as áreas, porque Deus multiplica a sementeira. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Obrigado, meus queridos, e eu quero então deixar também um recado aqui para a primeira igreja, dizendo que juntos nós somos melhores e nós vamos continuar escrevendo essa história. Hoje, nós é que estamos no leme dessa história, né? Esses pastores já passaram, outros já passaram e outros virão, mas cabe a nós escrever essas páginas que Deus entregou nas nossas mãos. Então vamos continuar plantando igrejas, multiplicando os nossos pequenos grupos, multiplicando os servos, plantando essa semente, como o pastor Valdo falou, porque Deus nos confiou uma missão muito importante. Então, não se esqueça, juntos nós somos melhores. E você que está assistindo, encontra lá o nosso Instagram do podcast, @podcast de primeira, e o Instagram da nossa igreja, né? A Primeira Presbiteriana PG, você vai nos encontrar lá no Instagram e ficar por dentro de todas as coisas. Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe, queridos, e até o próximo episódio. Um grande abraço.